Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda. Estamos aqui em mais um encontro virtual e hoje nós vamos conversar sobre as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Eu aposto que você, assim como eu, já ouviu a seguinte frase: você precisa trabalhar na sua reforma íntima. Já ouviu, não já? Com certeza. Pois então, a reforma íntima, ela é um conjunto de mudanças na nossa forma de perceber, de sentir, de encarar. É a forma como a gente se porta diante de alguém, de alguma coisa ou de uma situação. E para a gente conseguir colocar em prática essa tal reforma íntima, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai desenvolver algumas ideias sobre a percepção, sobre o que é percepção, como ocorre a formação das nossas atitudes e dos nossos comportamentos e assim como que a gente pode possibilitar a mudança na nossa forma de pensar e de agir. Antes de tudo, é importante a gente conceituar algumas coisas. E a primeira coisa a ser conceituada é a percepção. O que é a percepção? A percepção é uma forma de consciência que a gente tem de uma coisa, de uma pessoa, né? É uma espécie de impressão, uma intuição. É quando a gente se dá conta de algo externo por meio dos nossos sentidos. Infelizmente, no caso da percepção, a gente pode ter aí uma distorção. A gente pode ter uma distorção de percepção. Isso vai acontecer quando a gente percebe algo ou alguém de uma forma muito diferente do que esse algo ou alguém de fato é, né? Ou como objetivamente essa coisa ou essa pessoa está sendo apresentada para a gente. Entre tais distorções, um exemplo que a gente pode dar aqui é o efeito halo. O que é o efeito halo? Ele é conhecido como óculos cor-de-rosa ou óculos de coraçõezinhos, né? Quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta de graça, né? A pessoa nunca fez nada pra gente gostar dela, e ela tem, às vezes, uma virtude, uma qualidade positiva, e o resto é ladeira abaixo. É oportunidade de melhoria, como eu gosto de dizer. Mas a gente gosta tanto daquela pessoa, tanto, que aquela única qualidade positiva, ela se sobressai, ela encobre todo o conjunto de pontos fracos que aquela pessoa tem. Então, a pessoa tá fazendo ali, ó, miséria, e você tá assim, nossa, mas é tão bonzinho, é tão legal. Você só consegue ver aquilo que você realmente quer ver, e não a realidade. Isso, infelizmente, pode acontecer numa distorção de percepção. A segunda coisa que a gente vai conceituar é a atitude. A gente tem o costume de falar assim, vai fulano, toma uma atitude, né? Mas o que é atitude, afinal? Ela é uma maneira organizada, coerente de pensar, de sentir e de reagir em relação a alguma coisa, a um acontecimento que ocorreu no seu meio, por exemplo. A atitude é aquilo que vai fazer a junção, o link entre a minha opinião, né, que é o meu comportamento mental e às vezes até verbal, a minha conduta, que é o meu comportamento ativo, e indica o que eu estou de fato, lá no meu interior, no meu íntimo, disposto a fazer. A atitude é uma disposição. Eu estou prestes a fazer alguma coisa, eu estou disposto a fazer alguma coisa. É uma preparação para agir de fato. E na atitude eu vou seguir uma rota preferencial. Eu tenho sempre a minha maneira preferencial de atitude. A atitude de um sujeito, ela vai depender da experiência prévia que aquele sujeito tem, da situação que ele está encarando. A gente pode dizer também que é uma predisposição a reagir a um estímulo, de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Geralmente, as nossas atitudes, elas contam com 3 componentes, né? 3 fatores. O primeiro deles são os nossos pensamentos, aquilo que a gente crê, que a gente acredita.
O segundo deles é aquilo que nos toca, são as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o terceiro fator é a nossa tendência a reagir, ou não, né? Algumas pessoas têm uma tendência à reação muito mais violenta e explosiva, e outras pessoas já são mais comedidas, mais contidas, né? E a terceira coisa que a gente vai conceituar é o comportamento em si. O que é o comportamento? Ele é um conjunto organizado de operações, né? A forma como a gente opera, como a gente faz as coisas, como a gente realiza tarefas. Que eu vou selecionar na minha cabeça, né? A forma como eu vou operar, como eu vou realizar as coisas, em função das informações que eu recebo do meio onde eu estou inserida. E nessa operação, nessa realização de alguma coisa, eu vou aplicar as minhas tendências, as minhas preferências, as minhas intenções, as minhas atitudes. Então, o comportamento, ele é uma ação onde eu emprego a minha intenção, a minha atitude. Em um sentido mais geral, a gente pode dizer que o comportamento ele vai designar de fato a mudança, o movimento, né? E agora que a gente já conceituou isso tudo, é muito importante a gente frisar a grande diferença entre a atitude e o comportamento. A atitude ela é uma intenção, é aquilo que eu penso, que eu estou disposta a fazer. O comportamento é a ação de fato. Por mais que a gente empregue, né, o termo fulano, tome uma atitude com o sentido de faça alguma coisa, a atitude não é uma ação. Ela até pode ser o primeiro passo da ação de mudança, porque ela vai simbolizar o seu desejo real, a sua vontade verdadeira, aquilo que está lá no seu interior, o que você realmente gostaria de fazer, mas ela não é uma ação. Ela é uma espécie de meio para a realização de uma ação. E aí, como eu disse, a atitude é uma intenção. E intenções, elas podem ou não serem consumadas. Depende da situação, das circunstâncias, do seu querer. Mudanças nas atitudes são muito demoradas. Podem vir a demorar muito e não trazer nunca uma mudança no comportamento de fato. Então a gente até pode de verdade querer mudar a nossa intenção, sabe? Seguir por uma outra rota, mas isso pode não gerar nenhuma mudança de comportamento. Pode nunca acontecer. E aí a gente vai usar aquela máxima que diz que no umbral tem uma multidão de espíritos super bem intencionados. Tinham boa intenção, mas nunca levaram isso para a ação de fato. Embora, a gente possa trabalhar e a gente deva trabalhar arduamente para mudar as nossas atitudes, isso é muito difícil. Mudar uma atitude, aprender novas atitudes é muito difícil. Ótimo é que a gente sabe que cada uma dessas tentativas de mudança ou de substituição das nossas atitudes, elas vão assentar na gente princípios de aprendizagem. Mas uma coisa completamente nova, reinventar a roda, é bem difícil. Eu não estou dizendo isso para a gente desanimar, a gente precisa continuar tentando, porque é assim que a gente vai gerar novos comportamentos, novas ações e vai caminhar para frente aos poucos, mesmo que seja a passos lentos na nossa reforma íntima. Mas não considere, né, que você tem, eu melhorei em uma coisa, já posso parar aqui e descansar. Continue, isso é uma tarefa diária, é cada dia um pouquinho. Basicamente, a gente tende a buscar uma sensação de equilíbrio entre aquilo que a gente acredita, né, a nossa crença, com as nossas atitudes, né, as nossas intenções e o nosso comportamento, nossas ações. Por quê, gente? Porque viver em choque com esses três conceitos aí, o que eu acredito, como eu intenciono fazer as coisas e como eu realmente faço as coisas, é muito cansativo, né? Porque é pensamento desencontrando a toda hora, além do que pode ser também muito doloroso. A partir do momento que você tem suas crenças estabelecidas, eu acredito nisso, eu confio que isso aqui funcione dessa forma,
Eu acredito que a espiritualidade está me levando a buscar a minha evolução, minha melhoria como pessoa, minha reforma íntima, eu preciso trabalhar nela. Eu acredito nisso aqui. Então, eu já identifiquei em mim as oportunidades de melhoria que eu tenho, meus pontos fracos. Eu já comecei a elaborar na minha mente, eu recebo orientações das entidades do que como eu preciso fazer, o que eu preciso fazer para melhorar a minha caminhada. Eu já estou madura o suficiente, eu já não tenho mais o benefício da ignorância. Então, a vida vai tender a apresentar para a gente os aprendizados. Eles vão chegar, e vão chegar repetidas vezes, até que se observe que você conseguiu assimilar aquele aprendizado, e aí você vai começar a receber outras tarefas. Você está maduro para realizar. Você já identificou tudo, você já conhece tudo. Você não está mais leigo da responsabilidade que você tem nas consequências que você mesmo gera para sua vida. Então, os aprendizados vão chegar. Então, a cada vez que a gente começa a chocar, não, eu acredito nisso, mas eu vou agir de tal forma, os aprendizados vão chegar, até a gente aprender, de fato, né? E as entidades, elas estão junto com a gente, óbvio, para auxiliar nessa mudança, para nos intuir, para nos inspirar, para a gente buscar cada vez mais a nossa reforma íntima, um passinho de cada vez, mesmo que seja lento, como eu falei. Eles vão nos instruir, eles vão contar parte da sua vivência, que vão caber como uma luva na nossa vida, vão contar causos, vão nos ensinar a rezar, fazer preces, leituras evangélicas que vão elucidar nossas dúvidas, vão passar tratamentos espirituais, banhos. Mas, mais uma vez, gente, só cabe a nós mesmos identificar aquilo que precisa ser melhorado na nossa conduta. Cada um precisa fazer essa reflexão e verificar, olha, realmente eu sou um pouco mais fraca aqui, eu tenho isso de positivo, ok, vou deixar quieto esse aqui, eu vou trabalhar nessa aqui que é mais fraco, porque só assim a gente vai alcançar aquilo que eles esperam de nós e vamos buscar essa melhoria diariamente. Não é fácil, mas a gente tem que insistir, porque é pra gente mesmo, né? É pra isso que a gente tá aqui, e só assim a gente vai crescer em conhecimento e em moral, tá? O tempo tá aí disponível, a gente tem a eternidade. Claro, quanto mais rápido a gente fizer, melhor, mas os nossos guias têm todo o tempo do mundo, não vão soltar da nossa mão enquanto a gente não conseguir. Tá bom? Espero que cada um possa fazer aí suas reflexões, buscar o que pode melhorar, trabalhar para isso, que possam curtir o nosso canal, que tenham gostado desse vídeo e que possam acompanhar nossas próximas notícias. Até a próxima!